Apreciados irmãos, estou muito agradecido ao Senhor por estar junto com vocês aqui nesta noite para estudar a palavra de Deus. E les pido, hermano, que oremos para que o Espírito Santo nos pueda dirigir a compartilhar sua palavra. Bem, queridos irmãos, ayer estudamos a divindade de Cristo, basados especialmente em São Juan capítulo 1, versículo 1. Em el princípio já existia o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, em el versículo 14, o apóstolo Juan disse que el verbo se hizo carne e habitou entre nós outros, lleno de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória que como Hijo único recebeu del Padre. Bem, queridos irmãos, podemos dizer que a carne que Jesus recebeu foi exatamente a mesma que nós temos, só com uma diferença básica e essencial. Cristo não tinha pecado. Ayer, quando estudamos sobre a divindade de Cristo, consideramos Hebreus capítulo 1, e hoje, para estudar sua humanidade, vamos considerar Hebreus capítulo 2. Pero antes, teremos aqui alguma cita da irmã Helena. Aqui temos o seguinte: Juan primeiro afirmou a verdadeira deidade de Cristo, Juan 1:1, e agora afirma sua verdadeira humanidade. Cristo é divino em el sentido absoluto e supremo da palavra. Também é humano em el mesmo sentido, com a exceção de que não conheceu pecado. Isso está basado em 2 de Coríntios 5:21. Al que não conheceu pecado, Deus lo hizo pecado por nós outros. E repetidas vezes e enfaticamente as Escrituras proclamam esta verdade fundamental. Lucas 1:35, Romanos 1:3, Romanos 8:3, Gálatas 4:4 e assim por diante. Aunque originalmente Cristo era em forma de Deus, ele não estimou el ser igual a Deus como coisa que aferrar-se, sino que se despojou a si mesmo. Se despojou de si mesmo. Hermana, é bom comentar um pouco aqui que alguns irmãos honestos e sinceros entendem que quando Cristo se despojou de si mesmo, ele perdeu sua divinidade, mas não existe no significado. Ele despojou de sua glória, de sua posição no cielo, mas não perdeu nada de sua divinidade. Agora aqui disse, as duas naturezas, a divina e a humana, estavam misteriosamente combinadas em uma persona. A divinidade estava revestida com a humanidade. Não havia sido substituída por ela. Em nenhum sentido, Cristo deixou de ser Deus quando se hizo homem. As duas naturezas chegaram a ser íntima e inseparavelmente uma, e, sin embargo, permaneceram distintas. A natureza humana não se converteu em natureza divina, nem na natureza divina e humana. E agora, a irmã Helena disse assim: Cristo tomou as desventajas de la natureza humana. Em Isaías 53, o profeta disse que Jesus tomou nossas debilidades. Que debilidades foram estas? Cristo tinha hambre, tinha sede, tinha cansaço, tinha tristeza, tinha muitas coisas que nós outros temos em la humanidade, mas não podemos confundir essas debilidades da humanidade com tendência ao pecado. Isso ele não tinha. Então, se Cristo tomou as desventajas da natureza humana, mas sua humanidade era perfeita. Aunque como homem poderia haver pecado, nenhuma mácula de corrupção ou inclinação a ela houve sobre ele. Não tinha propensão ao pecado.
Ele foi tentado em todo segundo esta semelhança, pero sem pecado. Então, queridos irmãos, Cristo era exatamente como nós outros, pero com uma diferença fundamental. Não tinha pecado, não tinha tendências ao pecado, não tinha inclinações a ser pecado. Esse é fundamental que entendamos. Disse, puso sua morada, o acampou, o levantou tenda entre nós outros. Isso está em Desierto de la Rendes, página 15. Cristo chegou a ser completamente um de nós outros, para revelar o amor do Padre, para compartilhar nossas experiências, para ponermos um exemplo, para socorrermos em tentação, para sofrer por nossos pecados e para representarmos ante o Padre. O Verbo eterno, que sempre havia estado com o Padre, de acordo com Juan 1:1, agora havia de convertir-se em Emmanuel, Deus com nós outros. Agora, queridos irmãos, me gostaria de considerar com vocês Hebreus capítulo 2. Como mencionamos ayer estudamos a natureza divina de Cristo e hoje vamos estudar a natureza humana. Em Hebreus capítulo 2, desde o versículo 1, me gostaria, se vocês podem acompanhar, aqui dice, portanto, com mais diligência, devemos atender a lo que hemos oído para não desviar-nos. E a partir do versículo 5, de capítulo 2 de Hebreus, disse o apóstolo Pablo, porque Deus nos someteu a los ángeles, el mundo venidero, del qual estamos hablando. De esto alguém testificou em certo lugar, que é o homem para que te acuerdes de ele, o hijo del homem para que te preocupes com ele. Agora, irmão, vamos aqui, o apóstolo Pablo faz uma comparação entre o homem e Cristo. Primeiro ele habla del homem, versículo 7. Dice, lo hiciste um pouco menor que os ángeles, lo coronaste de glória e de honra, e lo pusiste sobre as obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Ao someter todo, nada deixou se someter a ele. Sin embargo, aún não vemos que todas as coisas lhe sejam sometidas. Agora, hablando de Cristo, o apóstolo Pablo disse, versículo 9, observem, pero a Jesus, que por um momento foi hecho um pouco menor que os ángeles, lo vemos coronado de glória e de honra, por haver padecido a muerte, para que por la graça de Deus experimentasse a muerte em benefício de todos. Porque convenia que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, havendo de levar a la glória a muitos hijos, perfeccionara mediante aflicções ao autor de la salvação de ellos. Porque é o que santifica, e os que são santificados, todos procedem de uno. Por isso, não se avergüenza de llamarlos hermanos. Al decir, anunciaré a mis hermanos tu nombre, em meio da congregação te alabarei. Agora, a partir do versículo 14, o apóstolo Pablo entra em mais detalhes muito importantes que devemos ter em conta. Assim, por quanto os hijos participam de carne e sangue, ele também participou de lo mesmo, para destruir por sua muerte al que tinha domínio de la muerte, a saber, al diablo, e librar a los que por el temor de la muerte estavam por toda a vida sujeitos à servidumbre, porque não vino para ajudar os ángeles, sino a los descendentes de Abraão. Por isso, aqui chamo a atenção, irmão, para uma palavra especial. Por isso, devia ser em todo semelhante a los hermanos, a sus hermanos. Cristo não era igual que o homem, pero semejante. Aunque ele tinha uma natureza humana,
e tinha uma natureza mortal, porque, ao contrário, ele não poderia morrer por nós outros. Então, Cristo tomou nossa carne, nossa sangre, para que pudesse conhecer nossa realidade e morrer por nós outros. Se ele tivesse uma natureza humana completamente como Adão antes da caída, ele não moriria. Então, Cristo tomou nossa carne. A grande diferença é que não tomou nosso pecado. Versículo 17 diz: por isso devia ser em todo semelhante. Quero fazer encapié nisto aqui. Semelhante, no igual. Semelhante a seus irmãos. Para venir a ser compassivos e fiel sumo sacerdote ante Deus, para expiar os pecados do povo. E como ele padeceu ao ser tentado, é poderoso para socorrer a los que são tentados. Agora, queridos irmãos, um outro capítulo que aclara muito bem o ponto, é o mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Observem que aqui há algumas diferenças entre Cristo e nós outros. Aqui diz assim: tal sumo sacerdote nos convenia, santo, inocente, límpio, apartado dos pecadores e exaltado por encima de los cielos. Que não tem necessidade cada dia, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer primeiro sacrifício por seus próprios pecados e logo por los del pueblo. Esto lo hizo uma sola vez para sempre, quando se ofereceu a si mesmo. Eu creio, mano, que as afirmações do apóstolo Pablo são muito claras. Aí nós consideramos o capítulo 1, onde Pablo habla da divindade de Cristo. Cristo é superior a los ángeles. Por quê? Porque Jesus é o Criador e os anjos são criados. Pero em el capítulo 2, o apóstolo Pablo explica que Cristo se hizo homem e não superior a los ángeles, pero menor que los ángeles. Em realidade, Cristo tinha menos poder humano que os ángeles. Por isso que Cristo dependia todo o tempo, era guiado por el Espírito Santo e ajudado por los ángeles. Então, o secreto da vitória de Cristo, todo o tempo, foi sua submissão ao controle do Espírito Santo. Porque Cristo vino como homem para provar que o homem, como Deus o criou em Edém, podia vencer. Adão não venceu porque se submeteu a Satanás. Pero aqui no capítulo 7, 26, aqui o apóstolo Pablo aclara quais são as diferenças entre Cristo e nós outros. Repito, tal sumo sacerdote nos convenia, santo, inocente, límpio, apartado dos pecadores e exaltado em cima de los cielos. Agora, irmão, em que sentido Cristo era como nós outros? Então, encontramos na palavra de Deus que Cristo tinha as mesmas necessidades do homem, as mesmas necessidades físicas. Por exemplo, em Mateus 21, 18, diz: temprano em la mañana, al volver para a cidade, Jesus tuvo hambre. E encontramos quando Jesus foi a Samaria, em São João capítulo 4, aqui disse assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, a sentar-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ali Jesus, observem, Jesus estava cansado, tinha hambre, tinha sede. Ele tinha poder para ser um milagre para si mesmo, mas não podia ser isso. Por que não? Porque ele vino como homem para dar exemplo ao homem. Por isso, ele aceitou a condição humana. Então, aonde Jesus retuvo
todos os atributos da divindade. Ele não podia utilizá-la para benefício próprio. Por exemplo, quando Satanás o desafiou a transformar as pedras em panes, Cristo não hizo isto, porque ele não podia utilizar seu poder divino para benefício próprio. E disse mais na Bíblia, Hebreus 2:15. Aqui leemos o seguinte, já leemos uma vez, vamos repetir. Hebreus 2, versículo 15. Aqui diz: livrar a los que por el temor da muerte estavam por toda a vida sujeitos à servidumbre. Então, Jesus, ele vino como homem, de acordo com Filipenses 2, 5 a 8. Então, se Cristo despojou de sua majestade, de sua glória, e vino a um que tinha todos os atributos da divindade, ele actuou como homem, como nós outros devemos actuar. Cristo não podia ser nenhum milagre para si mesmo. Ele dependia em todo o tempo que era homem, dependia da proteção do Padre, da direção do Espírito Santo, como nós outros dependemos. E disse a palavra de Deus que Cristo vino para resgatar o homem da caída. E disse a irmã Helena, com a mesma natureza que Adão vino antes da caída. Agora, irmão, vamos aclarar um ponto aqui. Em sua natureza física, o livro Desejado da Gente, Cristo, a inspiração, pluma inspirada, disse que Cristo vino 4.000 anos depois. Então, se Cristo era um homem como um judeu de sua época, com a diferença que não tinha pecado. Pero sua mente era a mesma mente de Adão antes da caída, que não tinha tendências ou inclinações ou propensões ao pecado. Diz a inspiração, Cristo que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomou nossa natureza em seu estado deteriorado. Como assim? Então, queridos irmãos, vamos deixar claro que Cristo tinha a mesma carne, o mesmo sangue, dependia de alimentos, dependia de água, dependia de aire, como nós outros. Necessitava de descanso. Esta é a sua natureza. Então, queridos irmãos, a irmã Helena diz que sempre que hablemos da natureza humana de Cristo, tengamos cuidado para não falar que ele tinha tendência ao pecado, porque não la tinha. Então, esta era a diferença básica entre Cristo e nós outros. Quando Adão adquiriu a tendência, quando pecou, com Adão ocorreu o diferente de nós outros. Adão era perfeito fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Quando ele se sujeitou à tentação de Satanás, ele pecou e adquiriu tendência ao pecado. Nós outros já nascemos em pecado. Pero não podemos aplicar a nossa condição à condição de Cristo, porque Cristo foi engendrado em sua natureza humana por el Espírito Santo. Cristo não nasceu como qualquer homem. Ele foi engendrado em el ventre de Maria, pero por el Espírito Santo. Então, queridos irmãos, Cristo assumiu na natureza humana, assumiu a forma de um homem. Diz lá a irmã Helena, possuía todo o organismo humano. Suas necessidades eram a necessidade de um homem. Tinha desejos biológicos a serem supridos, cansaço físico a ser aliviado. Através da oração ao Padre, estava preparado para a aprovação. Irmãos, aqui está um exemplo para nós outros. Aunque Cristo não tinha pecado, ele mantinha uma comunhão perfeita com o Padre. Jesus era dirigido por el Espírito Santo todo o tempo. Então, aqui está uma diferença básica. Agora, a irmã Helena disse em Caminho a Cristo, por que nós outros, que somos pecadores, não utilizamos mais a oração, como Cristo lo hacía?
Então, se aunque Cristo não tinha pecado, ele dependia da oração constante comunhão com o Padre. Por isso Cristo saiu vitorioso. Porque, ele, como já dissemos, ele não podia utilizar nenhuma natureza divina, nenhuma parte da divinidade para vencer o pecado. Ele vinha a provar que o homem, em la criação, como Deus o criou, unido ao Padre, podia vencer todas as trampas de Satanás. Alguém pergunta assim, como que Jesus podia ser tentado se não tinha tendências? Sempre contesto, irmã, com as palavras, como Adão foi tentado e caiu se não tinha tendências? Então, mesmo Adão não tendo tendência ao pecado, ele cedeu à tentação e caiu. A diferença é que Cristo resistiu. Cristo podia haver caído também, pero ele permaneceu firme em la palavra de Deus, em união com o Padre. Diz a irmã Helena, involucrado em las vestiduras da humanidade, o Hijo de Deus descendió ao nível de aqueles a quem queria salvar. Não havia nele malícia ou pecado, pecaminosidade. Sempre foi puro e incontaminado. Todavia tomou sobre si nossa natureza pecaminosa, vestindo a sua divinidade com a humanidade, de modo a associar-se com a humanidade. Ele buscava reconquistar para o homem aquilo que, por da desobediência, Adão havia perdido para si mesmo e para o mundo. Graças ao Senhor, Cristo foi vitorioso, não teve pecado. Agora me gostaria, irmão, de chamar sua atenção para Isaías 53. Aqui, o profeta hace uma descrição de Cristo como homem sofrendo por nós outros. Lemos a atenção, queridos irmãos, para capítulo 52 de Isaías. Aqui está desde o versículo 13, que diz: Mi siervo se portará sabiamente, será engrandecido, exaltado e muito sublimado. Muitos se assombrarão dele, ao ver seu semblante desfigurado, hasta perder toda a aparência humana. Pero muitas nações quedarão admiradas, os reis cerrarão ante ele a boca, porque verão o que nunca lhes foi contado, e entenderão o que jamais haviam ouído. Irmão, quando que a aparência de Jesus quedou desfigurada? Disse aqui o versículo 14, do capítulo 52 de Isaías, hasta perder toda a aparência humana. Irmão, Cristo passou por terríveis angústias. A primeira vez foi em el deserto da tentação, quando Cristo passou 40 dias e 40 noites sem comer, em ayuno. E mais que isto, Cristo carregava sobre si mesmo os pecados da humanidade. A segunda vez que ele quedou desfigurado foi em Getsemane. Ali Jesus sentiu a separação do Padre, porque os pecados de toda a humanidade foram postos sobre ele. E a terceira vez foi em el Calvário. Sua aparência, de acordo com Isaías 52, seu semblante estava desfigurado. Agora vamos considerar alguma coisa em el versículo, capítulo 53. Aqui disse, vamos ler desde o versículo 4. De versículo 3 diz: despreciado e desechado entre os homens, varão de dolores, experimentado em quebranto. E como escondimos dele o rosto, foi menospreciado e não o estimamos. Sin embargo, versículo 4, ele levou nossas enfermidades, sofreu nossos dolores, e nós outros lo tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido. Pero ele foi herido por nossas rebeliões, molido por nossos pecados. O castigo de nossa paz foi sobre ele, e por sua llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovelhas, cada qual se desviou por seu caminho,
pero el Eterno cargou sobre ele o pecado de todos os homens. Então, queridos irmãos, aunque Jesus não tinha nenhum pecado, de acordo com 2 de Coríntios 5:21, os pecados de toda a humanidade foram cargados sobre Jesus. Versículo 7, angustiado e afligido, não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadeiro. Como oveja ante seus trasquiladores, emudeceu e não abriu sua boca. Foi arrestado e juzgado injustamente, sem que nadie pensara em seu linaje. Foi cortado da terra de los vivientes. Por la rebelião de mi pueblo le dieron muerte. Queridos irmãos, este ponto é fundamental para que podamos entender o plano de salvação. Quando Adão e Eva pecaram em Edém, de acordo com a advertência divina, ele devia morrer ao mesmo dia. Mas sabemos que Adão viveu 930 anos. Por que Adão e Eva não morreram ao mesmo dia? Porque Cristo tomou o lugar do homem. Cristo levou nossos pecados e morreu em Calvário por nós outros. Aqui diz no versículo 10, com todo el Eterno quiso quebrantá-lo mediante sofrimento, e como puso sua vida em sacrifício por el pecado, verá linaje, prolongará seus dias, e a vontade do Eterno será prosperada em sua mão. Depois de tanta aflição, verá a luz e quedará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Então, queridos irmãos, por que era necessário que Cristo tomara nossa natureza? Quando Adão e Eva pecaram, eles quebraram uma condição, porque para que Adão e Eva tivessem acesso permanente à árvore da vida, deveriam ter uma obediência perfeita e perpétua. E não cumpriram essa condição. Quebraram a condição e pecaram. Pero criaram outro problema. Ao transgredir a lei de Deus, criaram uma deuda eterna. Então, se Cristo vino, ele cumpriu as condições em sua natureza humana. Cristo obedeceu perfeitamente a lei divina. E depois de cumprir esta primeira condição, Cristo pagou nossa deuda, morrendo em la cruz del Calvário. E ele só podia fazer isso como homem. Como já dissemos, sua natureza física era como de nós outros, mortal. E a diferença básica era que Cristo não tinha pecado, não tinha inclinações ao pecado, não tinha propensões ao pecado. Sua mente era como a mente de Adão antes da caída, aunque seu corpo físico vino 4.000 anos depois do pecado. Então, queridos irmãos, há muitas teorias, muitas heresias, ensinando que Cristo era igual que nós outros, mas não é assim. Se Cristo fosse igual que nós outros, ele também seria pecador. Não poderia salvar-nos. Cristo era semelhante a nós outros. Tinha carne como nós outros, sangue como nós outros, mas não tinha pecado, nunca pecou e não tinha inclinações a ser pecado. E por isso Cristo pode interceder por nós outros. Que hace Cristo agora em el santuário? Cristo apresenta sua vida perfeita que desenvolveu em la terra, seu caráter perfeito, apresenta sua perfeita justiça e apresenta sua sangue derramada em Calvário por nós outros. Então, queridos irmãos, devemos ser muito agradecidos que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Cristo, e a inspiração diz que devemos mirar a Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, aqui encontramos 12, versículo 2. Disse assim:
Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, considerá, pues, a aquel que sufrió tal hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis em vuestro ânimo hasta desmaiar. Versículo 4 dice, em vuestra lucha contra o pecado, aún não habéis resistido hasta verter sangre. Queridos hermanos, Jesus, desde seu nascimento hasta la cruz, ele foi inocente, justo, santo, separado dos pecadores. Solo tendo na vida de caráter perfeito, ele podia morir por nós outros, porque o sacrifício deveria ser perfeito. Então, hermano, resumindo nosso estudo, Cristo vino com nossa natureza humana de 4.000 anos depois, pero com a mente de Adão antes da caída, porque como Adão não tinha tendência ao pecado, Cristo também não tinha. Porque como Cristo foi vitorioso? Porque ele estava em perfeita união com o Padre. Era dirigido em todo tempo por el Espírito Santo. E este privilégio nós outros também lo temos, de manter nossa conexão vital com Cristo e obedecer a sua palavra mediante sua graça. Então, queridos irmãos, Jesus fez um sacrifício perfeito por nós outros. Ele agora está intercedendo por nós outros em santuário celestial, apresentando sua perfeita justiça, seu caráter perfeito e seu sangue derramado em el Calvário. Cristo agora está intercedendo por nós outros e vendrá muito pronto para levar-nos ao lugar celestial. A irmã Helena disse que, como homem, Cristo nos dá o exemplo de obediência. E como Hijo de Deus, nos dá o poder de obedecer. Então, queridos irmãos, Cristo é um Salvador perfeito, um Salvador completo. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens que pecavam, necessitavam ser sacrifícios por si mesmos. Cristo não. Cristo fez um sacrifício perfeito, porque nunca pecou. Então, queridos irmãos, nós temos, antes de aceitar Jesus como nosso exemplo, devemos aceitá-lo como nosso Salvador. Devemos aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. Primeiro aceitamos Jesus como nosso substituto e garante. Em seguida, recebemos poder para seguir seu exemplo. E como Jesus foi vencedor sobre o pecado, se nos aferramos a Cristo de todo o coração, se somos bautizados com o Espírito Santo, se mantenemos na comunhão perfeita com Deus através da oração e do estudo da palavra, receberíamos o mesmo poder para vencer. Pero há um detalhe: nossa perfeita obediência não é suficiente. Necessitamos em todo tempo a intervenção de Cristo com sua perfeita justiça. De outra maneira, não podemos ser aceitados por Deus. Porque, aunque obedezcamos perfeitamente a Deus, nossa perfeita obediência não é suficiente para satisfazer os reclamos da lei divina. Então, devemos tener em conta, irmão, que sempre dependemos de Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus 12 que Cristo é o autor e consumador de la fé. Fijo los ojos em Jesus, autor e consumador de la fé, quem em vista do gozo que lhe estava proposto, sufriu a cruz, menospreció a vergüenza, se sentou à diestra do trono de Deus. Queridos amigos, então, que importância há para nós outros estudar a natureza de Cristo? Cristo tem duas naturezas. Com sua mão direita está conectado com o Padre, com sua natureza divina. Com seu braço esquerdo, com sua natureza humana, Cristo está conectado com a humanidade. Então, se Cristo, com sua natureza humana e natureza divina, nos conecta com o Padre e nos dá graça para sermos vencedores. Que Deus nos dê, queridos irmãos, sua graça
e que tenhamos em claro que Cristo é Deus em sua plenitude e é homem perfeito. Ele, aunque tinha nossa natureza humana, desenvolveu caráter perfeito e com este caráter ele intercede por nós outros em santuário celestial. E uma coisa, Cristo preserva sua humanidade por toda a eternidade. Por isso que na Bíblia o chama de nosso irmão maior. Cristo é nosso irmão maior, temos essa alegria. Temos um amigo no tribunal. Temos um irmão que intercede por nós outros delante do Padre. Que Deus nos dê esta confiança, esta segurança, é nosso desejo. Amém.